Quando Hiroshi Tanaka, 72 anos, multimilionário japonês, com um patrimônio de 2.000 milhões de euros, construído do zero através de 50 anos de trabalho incessante na indústria automobilística, proprietário da terceira maior empresa de peças de automóveis na Ásia, com 20.000 funcionários em 12 países, se encontrou preso numa oficina moderna de Lisboa, com tetos industriais brancos e luzes de neon, enquanto seu Mercedes classe S de 150 euros tinha uma avaria misteriosa no estacionamento do aeroporto de Lisboa e precisava urgentemente chegar ao porto para assinar um contrato de 500 milhões de euros que salvaria 3.000 postos de trabalho na sua fábrica de Nagoya antes das 16 horas, olhando com desespero crescente para o diretor elegante de terno e gravata preta, que o ignorava completamente enquanto falava ao telefone rindo, a assistente mulher de terno bordô, com o tablet que passava perto dele, sem sequer olhá-lo, e todos os mecânicos experientes que fingiam não vê-lo, porque era apenas um idoso japonês com roupa simples e uma mala de couro gasta que parecia um turista qualquer. Nunca poderia ter imaginado que uma jovem mecânica de 24 anos, chamada Carolina Ferreira, com o macacão azul de trabalho sujo de graxa e o cabelo preso num coque desarrumado, que tinha passado os últimos 3 anos estudando japonês à noite, depois de turnos de 12 horas, porque sonhava em trabalhar algum dia para a Toyota em Tóquio, se aproximaria dele com um sorriso genuíno e lhe diria em japonês perfeito as únicas palavras que ninguém mais tinha tido a decência de pronunciar. Bom dia, senhor. Posso ajudá-lo, mudando para sempre não só o destino da sua empresa, mas também demonstrando que, às vezes, a gentileza e o respeito valem mais que 1000 diplomas e que as pessoas mais humildes são as que veem a humanidade onde outros só veem aparências. Se você está preparado para esta história, escreva nos comentários de onde você está vendo este vídeo. Hiroshi Tanaka tinha construído um império aos 72 anos. Seu nome era lenda no mundo da indústria automobilística japonesa. Tanaka Automotive Parts, TAP, a terceira maior empresa de peças de automóveis na Ásia. Faturamento de 3.000 milhões de euros por ano. 20.000 funcionários, fábricas no Japão, China, Coreia do Sul, Tailândia, Vietnã, Indonésia. Mas ninguém olhando para ele naquela terça-feira de manhã de outubro na oficina Euroservice de Lisboa poderia ter imaginado porque Hiroshi Tanaka não se parecia em nada com a imagem estereotipada de um multimilionário. Usava calças cinzas simples compradas numa loja qualquer. Uma camisa branca sem marca, um paletó preto que tinha há 10 anos, sapatos de couro marrom gastos, mas bem cuidados, uma velha mala de couro que tinha viajado com ele para 50 países. Hiroshi era assim por filosofia. Tinha crescido em pobreza extrema em Nagoya depois da Segunda Guerra Mundial. Seu pai tinha morrido na guerra. Sua mãe tinha trabalhado 16 horas por dia numa fábrica têxtil para alimentar ele e seus 3 irmãos. Hiroshi tinha começado a trabalhar aos 12 anos. Tinha construído sua empresa partindo de uma garagem com 3 funcionários e $1.000 emprestados por um tio. Tinha feito fortuna não porque fosse o mais inteligente ou o mais afortunado, mas porque trabalhava mais duro que qualquer outra pessoa, porque tratava cada funcionário com respeito, porque acreditava que a humildade era a virtude mais importante. Por isso, mesmo agora, com 2,000 milhões de euros no banco, preferia voar na classe econômica, comer em restaurantes simples, vestir-se como uma pessoa normal, porque acreditava que o dinheiro não definia o valor de uma pessoa. Mas essa filosofia estava prestes a colocá-lo numa situação desesperadora. Tinha chegado a Lisboa na noite anterior num voo de Tóquio. Tinha uma reunião crucial no porto naquela tarde, um contrato com uma montadora europeia para fornecer componentes elétricos para sua nova linha de carros elétricos.
Um contrato de 500 milhões de euros, o contrato mais importante na história de sua empresa. Um contrato que salvaria a fábrica de Nagoya, que estava perdendo dinheiro há 2 anos. 3.000 postos de trabalho salvos. Devia estar no porto às 16 horas. Tinha reservado um carro de aluguel, um Mercedes Classe S, não porque quisesse luxo, mas porque precisava de confiabilidade para uma viagem de 300 quilômetros. Mas pela manhã, quando foi ao estacionamento do aeroporto de Lisboa, o Mercedes tinha um problema. O motor ligava, mas desligava depois de 3 segundos. Sempre, toda vez, sem código de erro, sem explicação. Tinha ligado para a assistência, tinham enviado um guincho, tinham levado para a oficina Euroservice em Lisboa, uma oficina moderna, grande, profissional, com tetos industriais brancos, luzes de neon, equipamentos de ponta, carros elevados nas pontes, carrinhos com ferramentas organizadas, o tipo de oficina que prometia eficiência e competência. Hiroshi tinha entrado na oficina às 9 da manhã. Levava consigo sua mala de couro. Tinha explicado ao recepcionista em inglês, entrecortado, que precisava urgentemente que o carro fosse consertado, que devia estar no porto às 16 horas, que era muito importante. O recepcionista, um jovem de 25 anos com gel no cabelo e um ar de superioridade entediada, tinha olhado para Hiroshi como se olha para um incômodo. Tinha dito que deviam fazer o diagnóstico, que levaria horas, que talvez ele devesse pegar um comboio. Depois tinha voltado para o telemóvel. Hiroshi tinha esperado. Tinha sentado numa cadeira de plástico na sala de espera. Tinha observado as pessoas irem e virem. O diretor da oficina, um homem de 45 anos de terno e gravata preta impecáveis, camisa branca, abotoaduras de ouro, sapatos brilhantes, passava a cada 10 minutos. Falava ao telefone em português rápido, ria alto, olhava além de Hiroshi como se ele fosse um móvel. Uma assistente mulher, uns 40 anos, terno bordô perfeito, saltos altos, tablet na mão, entrava e saía do escritório. Organizava consultas, falava com clientes. Nunca, nenhuma vez, tinha olhado para o idoso japonês sentado na cadeira de plástico com sua mala gasta. Os mecânicos passavam, homens de todas as idades, macacões azuis de trabalho, alguns limpos, alguns sujos de graxa. Olhavam para Hiroshi, viam um idoso asiático, um turista, alguém sem importância. Ninguém parava. Ninguém perguntava se ele precisava de ajuda. Passou 1 hora. Hiroshi levantou-se, tentou falar com o diretor quando ele passou. O diretor disse sem parar que ele devia ter paciência, que havia outros clientes, que o Mercedes era complicado. Depois desapareceu no escritório. Passou outra hora. Hiroshi olhou o relógio. Eram 11 horas. Devia sair para o porto antes do meio-dia para chegar a tempo. Sentia a ansiedade crescer. 500 milhões de euros, 3.000 postos de trabalho, 50 anos de trabalho. Tudo dependia de chegar ao porto a tempo. Levantou-se de novo. Tentou parar a assistente mulher. Ela olhou para ele com impaciência, disse em inglês rápido e descortês que estavam trabalhando no carro dele, que ele devia esperar, que se quisesse podia pegar um táxi para a estação. Depois se afastou sobre os saltos que faziam clique no chão. Hiroshi voltou para a cadeira. Pela primeira vez em 30 anos, sentiu algo que quase tinha esquecido. A invisibilidade, a sensação de não contar, de ser ignorado, de ser julgado pela aparência. Lembrou-se de quando tinha 20 anos, quando ia aos bancos pedir empréstimos, quando os diretores dos bancos o faziam esperar horas, quando o tratavam como lixo porque era só um garoto pobre com um sonho. Tinha jurado a si mesmo que se tivesse sucesso, nunca trataria ninguém dessa maneira, que respeitaria todos, independentemente de como se viam, do que vestiam, de quanto dinheiro tinham. E agora, com todos os seus milhões, se encontrava de novo invisível porque não usava um Rolex, porque não tinha um Mercedes pessoal com motorista, porque parecia só um idoso normal. Olhou a oficina. O diretor ria ao telefone.
A assistente escrevia no tablet. Os mecânicos trabalhavam nos carros de outros clientes. Clientes que chegavam depois dele, clientes que eram atendidos primeiro, clientes que usavam Armani e dirigiam Porsches. Hiroshi sentiu-se cansado, não fisicamente, mas espiritualmente. Cansado de um mundo onde as aparências contavam mais que a substância, onde o respeito dependia de quanto custava seu relógio. Eram 11h40. Tinha 20 minutos antes que fosse tarde demais. Decidiu tentar uma última vez. Levantou-se, pegou a mala, aproximou-se de um mecânico que caminhava em direção a um carro elevado. O mecânico o viu se aproximando, acelerou o passo, desapareceu atrás do carro. Hiroshi parou, baixou o olhar para sua mala gasta, para seus sapatos velhos. Pensou que talvez tivesse chegado o momento de começar a vestir-se como um multimilionário. Talvez, então, as pessoas o tratassem com respeito. Mas depois lembrou-se de sua mãe, como tinha trabalhado até morrer aos 60 anos, como nunca tinha tido roupa bonita, como sempre tinha sido gentil com todos, apesar da pobreza, como tinha ensinado a Hiroshi que o verdadeiro valor de uma pessoa está dentro, não fora. Hiroshi decidiu que não mudaria, que se o mundo o julgasse mal, por sua roupa simples, então era o mundo que estava errado, não ele. Estava prestes a ir embora, a pegar um táxi para a estação, a perder o contrato, a voltar para o Japão e dizer aos 3.000 funcionários que os tinha decepcionado, a fechar a fábrica, a admitir a derrota. Mas então ouviu uma voz feminina, jovem, clara, e incrivelmente falava em japonês perfeito. Carolina Ferreira tinha 24 anos e não se parecia em nada com a ideia que a maioria das pessoas tinha de uma mecânica. 1,65 m de altura, constituição miúda, rosto delicado com sardas no nariz, cabelo castanho longo que sempre prendia num coque desarrumado quando trabalhava, mãos pequenas mas fortes, sempre com traços de graxa sob as unhas, não importava o quanto as lavasse. Tinha crescido em Amadora, um bairro operário perto de Lisboa. Seu pai, Antônio, tinha sido operário numa fábrica durante 35 anos. Sua mãe, Rosa, trabalhava como caixa no supermercado. Tinham lutado para dar a Carolina e seu irmão mais velho, Miguel, uma educação decente. Carolina sempre tinha amado as máquinas. De criança desmontava tudo. Brinquedos, relógios, a velha torradeira, o rádio. Seu pai a levava para a garagem e lhe ensinava como funcionava um motor, como ler um esquema elétrico, como sentir quando algo não ia bem. Aos 18 anos tinha começado a trabalhar na Euroservice, começando de baixo, limpando a oficina, organizando as ferramentas, observando os mecânicos experientes, aprendendo. Depois de 6 anos tinha se tornado uma das melhores mecânicas, não a mais rápida, não a mais forte, mas a que resolvia os problemas que outros não conseguiam resolver, porque tinha paciência, porque escutava, porque não saltava para conclusões. Mas Carolina tinha um sonho que parecia impossível para uma garota de um bairro operário. Queria trabalhar para a Toyota no Japão, no país onde os automóveis eram arte, onde a precisão era religião, onde o respeito pelo ofício era sagrado. 3 anos atrás tinha tomado uma decisão. Tinha começado a estudar japonês. Toda noite, depois de turnos de 12 horas, ia para casa, comia algo rapidamente, depois estudava até meia-noite. Kanji, gramática, conversação. Assistia filmes japoneses, anime, documentários, ouvia podcasts, lia mangá. Seus colegas zombavam dela. Diziam que era tempo perdido, que nunca uma garota portuguesa trabalharia para a Toyota, que era um sonho estúpido. Carolina não escutava. Continuava estudando. Depois de 3 anos falava japonês com fluência, não perfeito, mas suficientemente bem para conversar, para ler manuais técnicos, para entender as nuances culturais. Tinha se candidatado para emprego na Toyota 2 vezes. Ambas as vezes tinha sido rejeitada, mas não desistia. Continuava melhorando, continuava esperando. Aquela manhã de outubro, Carolina estava trabalhando num Renault que tinha problemas no sistema elétrico.
Estava concentrada, as mãos dentro do painel, seguindo os fios coloridos, quando ouviu vozes altas desde a recepção. O diretor Pedro estava falando ao telefone. Ria. Ignorava completamente alguém. Carolina levantou a vista. Está gostando desta história? Deixe um like e se inscreva no canal. Agora continuamos com o vídeo. Viu um homem idoso japonês vestido simplesmente com uma mala velha, sentado numa cadeira de plástico. Esperava, olhava o relógio. Parecia preocupado. Carolina viu algo que os demais não viam. Viu não um idoso qualquer, mas alguém em dificuldades, alguém que precisava de ajuda, alguém que merecia respeito, independentemente de como estava vestido. Também viu algo mais. A maneira em que o homem estava sentado, ereto, composto, com dignidade, apesar de ser ignorado. A maneira em que dobrava as mãos sobre a mala, com cuidado, com respeito pelos objetos. A maneira em que olhava para as pessoas que passavam, não com raiva, mas com tristeza, com decepção no gênero humano. Carolina conhecia essa postura. Tinha visto em documentários sobre a cultura japonesa. O respeito, a humildade, a dignidade tranquila. Este não era um turista qualquer. Este era alguém importante, não pela roupa, mas pelo porte, pela aura de calma e força que emanava apesar do tratamento descortês. Olhou para seus colegas. Ninguém se aproximava do idoso japonês. Pedro estava ao telefone. Sofia, a assistente, escrevia no tablet. Os outros mecânicos trabalhavam fingindo não ver. Carolina tomou uma decisão. Limpou as mãos num pano. Não que servisse muito. Sempre estavam um pouco sujas. Caminhou em direção ao homem idoso. Os colegas a olharam com curiosidade. O que estava fazendo? Esse idoso não era importante, não tinha dinheiro. Por que perder tempo? Carolina parou diante de Hiroshi, olhou nos olhos dele, depois fez algo que surpreendeu todos na sala, especialmente Hiroshi. Inclinou-se ligeiramente, não muito profundo, mas suficiente para mostrar respeito. E disse em japonês, claro e correto, Ohayo gozaimasu, tasukete mo yoroshi desu ka. Bom dia, senhor. Posso ajudá-lo? Hiroshi levantou a vista. Seus olhos se arregalaram. Durante 3 segundos permaneceu completamente imóvel. Depois, algo mudou em seu rosto. A tristeza desapareceu. Os olhos se encheram de algo que não tinha sentido em horas. Esperança, alívio e algo mais profundo. Gratidão. Não pela ajuda, mas pelo simples fato de que alguém o via, o reconhecia, o tratava como um ser humano. Respondeu em japonês, a voz ligeiramente trêmula. Hai! Arigato gozaimasu. Sim, muito obrigado. Depois continuou explicando seu problema em japonês. O Mercedes, a avaria misteriosa, a urgência de chegar ao porto, o contrato importante às 16 horas. Carolina escutava não só as palavras, mas o tom, a urgência, a preocupação, não por si mesmo, mas por outras pessoas, pelos funcionários, pelas famílias. Entendeu que este não era um simples cliente com um carro quebrado. Este era alguém com responsabilidades enormes. Alguém de quem milhares de pessoas dependiam. Disse em japonês, Wakarimashita, sugu nimimasu. Entendo, vou verificar agora mesmo. Depois se virou. Caminhou em direção ao estacionamento onde estava o Mercedes. Os demais a olharam confusos. Por que falava japonês? Quem era esse idoso? Pedro, o diretor, baixou o telefone, olhou para Carolina com irritação, chamou em português. Carolina, você tem outro trabalho. Deixe o japonês. Carolina parou, virou-se, olhou Pedro nos olhos, disse com calma, mas firmeza. Este senhor está esperando há 3 horas. Ninguém o ajudou. Eu vou ajudar. Depois continuou caminhando. Pedro ficou de boca aberta. Ninguém lhe falava assim nunca. Mas antes que pudesse responder, viu algo na maneira em que Carolina caminhava. Determinação, segurança, algo que não via frequentemente, integridade. Carolina chegou ao Mercedes, abriu o capô, olhou o motor. Era um V8 perfeito, limpo, bem mantido. Ligou o carro.
O motor partia, depois morria, sempre depois de 3 segundos, exatamente como Hiroshi tinha descrito. Verificou os suspeitos habituais. Bateria, alternador, correias, tudo perfeito. Conectou o computador de diagnóstico, sem código de erro, nada. O carro parecia perfeito, mas não estava. Carolina parou, fechou os olhos, escutou. Não com os ouvidos, mas com o instinto, com a experiência, com o dom que seu pai lhe tinha ensinado. Quando não encontra o problema com os olhos, encontra com o coração. Reabriu os olhos, olhou não o motor, mas ao redor do motor, e viu algo tão pequeno que era fácil perder. Um só cabo preto fino sob o motor, quase invisível, mas fora de lugar. Não devia estar ali. Deitou-se sob o carro, seguiu o cabo. Levava a uma pequena caixa preta conectada ao chassi. Reconheceu imediatamente o que era. Um imobilizador aftermarket, um dispositivo de segurança adicional, provavelmente instalado pela agência de aluguel. Mas algo tinha dado errado. O dispositivo tinha se ativado por erro, bloqueando o motor depois de 3 segundos. Simples, estúpido, mas efetivo para bloquear o carro completamente. Carolina desconectou o dispositivo, tentou ligar o carro. O motor rugiu à vida. Perfeito, potente, sem problemas. Sorriu. Voltou a conectar o dispositivo corretamente. Programou o reset. Testou de novo. O motor funcionava perfeitamente. 15 minutos. Tinha resolvido em 15 minutos o que ninguém tinha sequer tentado revisar em 3 horas. Voltou para a oficina. Hiroshi continuava esperando, mas agora tinha uma expressão diferente. Já não desespero, mas esperança. Confiava nesta jovem mecânica que lhe tinha falado em seu idioma, que o tinha tratado com respeito. Carolina aproximou-se e inclinou-se ligeiramente, disse em japonês: Shurikan ryo shimashita. Kuruma wa mondai arimasen. Porto ni koto dekimasu. A reparação está completa. O carro não tem problemas. Pode ir ao porto. Hiroshi levantou-se. Seus olhos brilhavam. Disse algo que Carolina não esperava, em japonês perfeito, com uma voz cheia de emoção. Anata wa watashi no inochi usukuta. Você salvou minha vida. Não só o carro. Você me viu quando todos estavam cegos. Me tratou com respeito quando todos me ignoravam. Nunca esquecerei isto. Carolina corou. Disse humildemente: era só meu trabalho. Hiroshi sacudiu a cabeça. Disse: não, era muito mais que um trabalho. Era humanidade. Hiroshi olhou o relógio. Eram 12h10. Tinha tempo. Podia chegar ao porto. O contrato estava a salvo. Os 3.000 postos de trabalho estavam salvos. 50 anos de trabalho não tinham sido em vão. Mas antes de partir, devia saber. Perguntou a Carolina em japonês: por que fala meu idioma? Por que me ajudou quando ninguém mais o fazia? Carolina explicou seu sonho de trabalhar para a Toyota, os 3 anos estudando japonês. O respeito que tinha pela cultura japonesa, pela precisão, pela honra, pelo respeito ao ofício. Hiroshi escutava em silêncio. Quando Carolina terminou, permaneceu em silêncio durante um longo momento. Depois perguntou: já ouviu falar de Tanaka Automotive Parts? Carolina assentiu entusiasmada. Claro, TAP, uma das maiores empresas de peças de carros na Ásia, qualidade lendária. Ela estudava seus manuais técnicos em japonês para praticar o idioma. Hiroshi sorriu, um sorriso pequeno mas genuíno. Disse: eu sou Hiroshi Tanaka, fundador e presidente da TAP. Carolina ficou imóvel. O sangue deixou seu rosto. Depois, voltou todo junto, fazendo-a corar intensamente. Acabava de consertar o carro do fundador de uma das maiores empresas automobilísticas asiáticas, um multimilionário. E o tinha tratado como um cliente normal. Não, melhor, tinha tratado como um ser humano, com respeito, com dignidade, independentemente de quem fosse. Hiroshi viu sua reação. Disse gentilmente: não se preocupe, prefiro ser tratado como você me tratou, como uma pessoa, não como um nome ou um número no banco. Depois perguntou: você disse que sonha em trabalhar para a Toyota? Carolina assentiu ainda em choque.
Hiroshi continuou. Toyota é uma excelente empresa, mas TAP também é boa. E sempre procuramos talentos, especialmente talentos que veem além das aparências, que tratam todos com respeito, que resolvem problemas que outros ignoram. Tirou do bolso um cartão de visita. Não um cartão elegante, um cartão simples, branco, preto, nome, título, número de telefone, e-mail, nada mais. Deu-o a Carolina. Disse: quando decidir vir ao Japão, me ligue. Temos um posto para você. Não como mecânica normal, mas como especialista em resolução de problemas. Como ponte entre Portugal e o Japão. Como exemplo do que significa ser verdadeiramente profissional. Carolina pegou o cartão com mãos trêmulas. Não podia falar. Tinha sonhado isto durante 3 anos. E estava acontecendo. Não porque tinha feito uma candidatura oficial, não porque tinha diplomas especiais, mas porque tinha feito o correto. Tinha tratado alguém com respeito quando ninguém mais o fazia. Hiroshi continuou. O salário inicial é 40.000 euros por ano. Alojamento pago em Tóquio. Assistência médica completa. 3 semanas de férias. Depois de 1 ano, se for bem, se torna 60.000. Depois de 2 anos, 80.000. Pode começar quando quiser. Amanhã, mês que vem, ano que vem, quando estiver pronta. A porta está aberta. Carolina sentia as lágrimas subir, mas as conteve. Não diante de todos, não na oficina, disse em japonês com a voz que tremia ligeiramente: Arigato gozaimasu. Koregayume ga kanao koto desu. Muito obrigada. Este é um sonho que se torna realidade. Hiroshi sorriu. Depois fez algo que surpreendeu todos. Inclinou-se profundamente diante de Carolina, uma reverência verdadeira de respeito, de gratidão. Disse: não, obrigado a você. Você me lembrou por que comecei esta empresa há 50 anos. Não pelo dinheiro, mas porque acreditava que todos mereciam respeito. Todos mereciam uma oportunidade. Você vive estes valores. Isto é raro, precioso. Endireitou-se, pegou sua mala gasta, disse: devo ir ao porto, mas vou ligar amanhã para discutir os detalhes. Pense se quer aceitar. Não sinta pressão, mas saiba que esta é uma oferta sincera de um homem agradecido a uma pessoa que o viu quando era invisível. Depois, olhou ao redor da oficina. Olhou para Pedro, o diretor elegante que o tinha ignorado. Para Sofia, a assistente que tinha passado sem vê-lo. Para os mecânicos que tinham fingido que não existia. Falou em inglês forte e claro, suficientemente alto para que todos ouvissem. Tenho um patrimônio de 2.000 milhões de euros. Tenho 20. 0 funcionários. Tenho fábricas em 12 países. Estive aqui 3 horas. Ninguém me ajudou. Todos me ignoraram porque não usava Armani, porque não dirigia um Ferrari, porque parecia só um idoso normal. Apontou para Carolina. Continuou. Só esta jovem mulher me viu. Me tratou com respeito. Resolveu em 15 minutos o que ninguém mais tentou fazer em 3 horas. Não porque sou rico, não porque sou importante, mas porque é uma profissional verdadeira, porque tem integridade, porque vê as pessoas, não as aparências. Olhou diretamente para Pedro e disse: você deveria estar orgulhoso de ter uma funcionária assim. Em vez disso, a trata como todos os demais aqui, como nada. Isto é um desperdício e um erro que lhe custará. Depois virou-se, caminhou em direção ao Mercedes, colocou a mala no porta-malas, sentou-se ao volante, ligou o motor. O V8 rugiu perfeitamente. Olhou pela última vez para Carolina através do vidro. Ela estava ali parada, o cartão na mão, lágrimas nos olhos, o rosto ainda vermelho. Hiroshi acenou com a cabeça, um gesto de respeito, de agradecimento. Depois saiu do estacionamento em direção à autoestrada, em direção ao porto, em direção ao contrato que salvaria 3.000 empregos. Enquanto dirigia pela A1,
A paisagem portuguesa passando pela janela, Hiroshi pensava não no contrato, não nos milhões de euros, mas naquela jovem mecânica que o tinha visto quando era invisível, que o tinha tratado com respeito quando todos o ignoravam, que tinha resolvido em minutos o que outros nem tentaram em horas. Pensava em como a humildade e o respeito eram mais raros que diamantes, mais valiosos que ouro, mais poderosos que qualquer diploma ou título. Chegou ao porto às 15h30. 30 minutos de antecedência. Entrou na sala de reuniões da montadora. Os executivos europeus esperavam, ternos caros, relógios de luxo, ar de importância. Assinaram o contrato. 500 milhões de euros, 3.000 empregos salvos. Mas durante toda a reunião, Hiroshi pensava em Carolina. Naquela noite, do seu quarto de hotel, ligou para o diretor de recursos humanos da TAP em Tóquio. Disse: prepare um contrato de trabalho para uma mecânica portuguesa chamada Carolina Ferreira. 40 mil euros para começar. Alojamento em Tóquio. Benefícios completos. Ela começa quando quiser. E procure mais pessoas como ela. Pessoas que veem além das aparências. Pessoas com integridade. Pessoas que tratam todos com respeito. 6 semanas depois, Carolina estava num avião da TAP com destino a Tóquio. Tinha deixado a oficina Euroservice. Pedro, o diretor, tinha tentado convencê-la a ficar. Tinha oferecido mais dinheiro, promoção, horários melhores. Mas Carolina tinha recusado educadamente. Não era pelos euros, era pelo respeito, era pela oportunidade de trabalhar onde a precisão era arte, onde o ofício era honrado, onde as pessoas eram valorizadas não pela aparência, mas pelo caráter. Chegou a Tóquio numa manhã fria de dezembro. Hiroshi, pessoalmente, foi buscá-la no aeroporto. Não mandou um motorista. Foi ele mesmo, dirigindo um Toyota Corolla simples, usando as mesmas roupas simples que usava naquele dia em Lisboa. Carolina o viu e sorriu. Este era um homem que não tinha mudado apesar da fortuna, um homem que vivia seus valores. Os primeiros meses foram difíceis, a barreira do idioma, mesmo com 3 anos de estudo, a cultura diferente, as expectativas altas. Mas Carolina trabalhou mais duro que nunca. Aprendeu não só os aspectos técnicos, mas também as nuances culturais do respeito japonês, da atenção aos detalhes, da busca constante pela perfeição. Depois de 1 ano, Hiroshi a promoveu a supervisora da equipe de resolução de problemas. Depois de 2 anos, a gerente do departamento de controle de qualidade. Depois de 5 anos, a diretora de operações europeias da TAP, baseada em Lisboa, supervisionando a expansão da empresa em Portugal, Espanha, França, Itália. Carolina nunca esqueceu aquele dia na oficina. Cada vez que entrevistava um candidato para a TAP, cada vez que tratava com um fornecedor, cada vez que recebia um cliente, lembrava-se de Hiroshi sentado naquela cadeira de plástico, invisível para todos, exceto para ela, e tratava cada pessoa com o mesmo respeito que tinha dado a ele naquele dia, independentemente de como estavam vestidos, de quanto dinheiro tinham, de quão importantes pareciam. 10 anos depois daquele dia de outubro, Carolina estava de volta a Lisboa para uma conferência da indústria automobilística. Tinha 34 anos agora. Era uma das executivas mais jovens e mais respeitadas no setor. Usava um terno elegante, mas simples. Sapatos confortáveis, não saltos altos. Nenhuma joia cara. Continuava sendo a mesma pessoa humilde que tinha sido na oficina, apenas com mais responsabilidades. Durante a conferência, durante um intervalo, estava no saguão do hotel quando viu uma cena familiar. Uma mulher idosa, africana, vestida com roupas simples, limpando o chão. Um grupo de executivos passou por ela, falando alto, rindo, sem sequer olhar para ela. A mulher moveu o balde para dar passagem. Ninguém agradeceu, ninguém a reconheceu. Era invisível, exatamente como Hiroshi tinha sido naquele dia. Carolina aproximou-se da mulher.
Esperou que ela terminasse de limpar uma sessão. Depois disse em português: "Com licença, senhora. Muito obrigada pelo seu trabalho. O hotel está impecável." A mulher levantou a vista, surpresa. Seus olhos se encheram de algo que Carolina reconheceu. Gratidão por ser vista, por ser reconhecida como um ser humano. Disse com sotaque: "Obrigada, menina. É meu trabalho." Carolina sorriu. Disse: "É um trabalho importante. Sem pessoas como a senhora, nada disso funcionaria." Apontou para a conferência, para os executivos elegantes, para todo o evento. A mulher sorriu, uma lágrima no canto do olho. Carolina voltou para a conferência, mas aquele momento tinha lhe lembrado por que fazia o que fazia, por que tratava todos com respeito, por que acreditava que a humanidade valia mais que qualquer lucro. Naquela noite, jantou com Hiroshi, que também estava na conferência. Aos 82 anos, ele tinha se aposentado como presidente da TAP, mas continuava como conselheiro, continuava usando roupas simples, continuava viajando em classe econômica, continuava sendo o mesmo homem humilde que tinha sido sempre. Durante o jantar, num restaurante simples, não num restaurante caro, Carolina contou-lhe sobre a mulher da limpeza. Hiroshi ouviu em silêncio. Depois disse: "Você entendeu a lição. A verdadeira medida de uma pessoa não é como trata os poderosos, mas como trata aqueles que não podem fazer nada por ela. Você aprendeu isto antes mesmo de me conhecer. Eu apenas reconheci o que já estava em você." Carolina perguntou: "Você alguma vez se arrependeu de sua filosofia, de viver simples apesar da riqueza?" Hiroshi pensou por um momento. Depois disse: "Nunca. O dinheiro não me deu felicidade. O respeito das pessoas que importam, isso me deu felicidade. Ver funcionários crescerem, verem famílias prosperarem, ver você se tornar quem você é, isso me deu alegria. Os zeros na conta bancária não significam nada. É o impacto que você tem nas vidas das pessoas que importa." Carolina assentiu. Disse: "Aquele dia na oficina mudou minha vida." Hiroshi sorriu. Disse: "Aquele dia mudou a minha também. Me lembrou por que comecei tudo isto. Me lembrou que ainda existe bondade no mundo. Me lembrou que vale a pena acreditar nas pessoas. Você me deu esperança quando eu estava prestes a perder a fé na humanidade." Eles continuaram jantando. Dois amigos, um de 82 anos, outro de 34, unidos por um momento de humanidade numa oficina de Lisboa 10 anos atrás. Unidos pela crença de que todas as pessoas merecem respeito. Unidos pela convicção de que a verdadeira riqueza não está no banco, mas no coração. Alguns anos depois, Hiroshi Tanaka faleceu aos 85 anos. Seu funeral em Nagoya foi assistido por milhares. Funcionários, executivos, competidores, clientes, todos vieram prestar respeito a um homem que tinha construído um império, mas nunca tinha perdido sua humanidade. Carolina voou do porto para Nagoya para o funeral. Quando chegou sua vez de falar, subiu ao pódio. Olhou para as milhares de pessoas reunidas. Começou em japonês, depois mudou para português, com tradução simultânea. Disse: "Conheci Hiroshi Tanaka num dia em que ele era invisível, num dia em que todos o ignoraram, num dia em que ele parecia não ter importância, mas eu o vi. Não porque fui especial, mas porque meu pai me ensinou a ver as pessoas, não as aparências. Hiroshi me deu uma oportunidade não porque eu era a mais qualificada, mas porque eu o tratei como um ser humano quando ninguém mais o fez. Ele mudou minha vida, mas mais importante, ele me ensinou que a verdadeira grandeza não está em quanto você tem, mas em como você trata aqueles que têm menos. Ele viveu esta lição todos os dias de sua vida, e por isso ele não foi apenas um grande empresário, ele foi um grande homem. Desceu do pódio. As lágrimas corriam livremente agora, mas não eram lágrimas apenas de tristeza. Eram lágrimas de gratidão. Gratidão por ter conhecido um homem que tinha provado que a humildade e o sucesso podiam coexistir, que a riqueza e a humanidade não eram incompatíveis, que tratar todos com respeito não era fraqueza,
mas a maior força de todas. Voltou para Portugal naquela semana, mas levou consigo algo mais que memórias. Levou consigo uma responsabilidade, a responsabilidade de continuar o legado de Hiroshi, de tratar cada pessoa com respeito, de ver a humanidade onde outros veem apenas aparências, de nunca esquecer que cada pessoa, não importa quão humilde, tem uma história, tem dignidade, merece ser vista. E essa lição, aprendida numa oficina de Lisboa por uma jovem mecânica que falava japonês, tinha mudado não só 2 vidas, mas milhares, porque cada pessoa que Carolina contratava era escolhida por integridade, não só competência. Cada cliente que servia era tratado com respeito, independentemente do tamanho do pedido. Cada fornecedor era honrado, grande ou pequeno. E lentamente essa forma de fazer negócio se espalhava. Outros viam, outros imitavam, outros entendiam que tratar as pessoas com dignidade não era só moralmente correto, era também economicamente inteligente. Tudo porque uma vez um multimilionário japonês tinha sido invisível e uma jovem mecânica o tinha visto. Anos mais tarde, Carolina visitou a oficina Euroservice em Lisboa. Não trabalhava mais lá, mas queria ver o lugar onde tudo tinha começado. O lugar onde sua vida tinha mudado. Pedro, o diretor que a tinha ignorado aquele dia, ainda trabalhava lá. Quando viu Carolina entrar, de terno elegante, confiante, bem-sucedida, ficou pálido. Lembrava-se daquele dia, lembrava-se de como tinha ignorado o idoso japonês, lembrava-se de como Carolina tinha sido a única a ajudar. Lembrava-se de ter perdido a chance de impressionar um multimilionário porque tinha julgado pela aparência. Carolina não veio para se vingar, não veio para esfregar seu sucesso na cara dele. Veio porque queria lembrar, queria ver o lugar onde tinha aprendido a lição mais importante de sua vida. Que todas as pessoas merecem respeito, que a aparência não define o valor, que a humanidade é mais importante que qualquer outra coisa. Ficou ali parada por alguns minutos, olhando a cadeira de plástico onde Hiroshi tinha esperado, vazia agora, mas na memória dela, sempre ocupada por um idoso japonês com roupas simples e uma mala gasta. Um homem que tinha sido invisível para todos, menos para ela. Um homem que tinha mudado sua vida simplesmente porque ela tinha feito o que era certo. Saiu da oficina. O sol de Lisboa brilhava. A cidade continuava sua rotina. Carros passavam. Pessoas caminhavam apressadas. Cada uma com sua história, seus sonhos, suas lutas. E Carolina olhava para elas não como números, não como aparências, mas como pessoas. Como seres humanos que mereciam respeito. Porque tinha aprendido 10 anos atrás que esta era a única maneira de viver, a única maneira de fazer a diferença, a única maneira de honrar o legado de um homem que tinha tido tudo, mas nunca tinha deixado a riqueza mudar quem ele era. Se esta história fez você acreditar que o verdadeiro valor de uma pessoa se vê por como trata quem parece não ter importância, deixe uma marca da sua passagem. E se você quer apoiar quem conta histórias que celebram a humanidade acima de tudo, pode fazer isto com um super obrigado aqui embaixo. Significa muito saber que você viu até o final.